Fala pessoal, estamos aqui no mais um episódio especial do podcast Do Meu Jeito Pode. Hoje com Manuel e Iracema, psicanalistas e professores de yoga. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Cláudio? É um prazer estar aqui. Tudo ótimo, Cláudio. Muito feliz de estar aqui com você, viu? Que ótimo, né? E a gente está no mês do psicólogo, né? E vamos falar sobre autoconhecimento, né? 7 está aí, né? É o dia do psicólogo. Exato. E fale um pouquinho sobre vocês aí. Manuel e a psique tem tudo a ver. Tudo a ver. O meu universo ele começa com a filosofia oriental, por isso eu venho do yoga e da filosofia ocidental. E aí por isso tem o olho puxado? Aí nós vamos estudar Jung, vamos estudar Freud. E então o nosso objetivo é fazer essa intersecção, essa união do corpo, da mente, do espírito, da energia. Porque os problemas que nós estamos sofrendo hoje no mundo é sempre uma visão materialista, sabe? Que acaba afetando a psique, acaba afetando a energia e as pessoas não sabem como sair dessa. Então vem técnicas de yoga que nós unimos, técnicas de meditação com todo o conhecimento ocidental dos trabalhos da psicologia, da psicanálise, da psicologia positiva. E o legal é que vocês conseguem aplicar isso aí também lógico, no dia a dia e também no mundo empresarial, né? Tem várias técnicas que vocês usam para estar ajudando as pessoas, até com essa parte desse mundo agitado empresarial. Vocês, empresários, Sim. como vocês são hoje, sabem disso. E isso é muito bom, né? Para quem está à frente de empresas e ter essa jornada do autoconhecimento com vocês, né? Tanto para o empresário quanto para os seus colaboradores. Hoje, o ambiente profissional tem que ser um ambiente saudável. Tem que ser um ambiente que possa fazer com que o colaborador dê o seu melhor, o seu máximo, leve à excelência. Para com isso, eu tenho que estar bem emocionalmente, eu tenho que estar bem com meus familiares. Eu tenho que dar conta do meu dia a dia, das minhas dificuldades. Dos nossos medos, né? Que a gente tem que enfrentar. Que a gente fica represando, né? Às Nossa. vezes a gente não consegue enfrentar os nossos medos, que inconscientemente ele pode estar afetando, às vezes, você no seu próprio trabalho. E até na sua vida pessoal, né? Você sabe, Cláudio, essa explosão que às vezes o empresário ele explode, isso tudo é medo, é insegurança. E isso a gente consegue trabalhar. Porque quando ele percebe esse medo, quando ele consegue perceber essa insegurança e olhar para dentro, ele consegue, sabe? Pô, peraí, medo do quê? Vamos trabalhar isso? Aí você começa um trabalho com ele. Mas você sabe que eu já tive contato com alguns empresários, que é justamente isso que você está falando. Eu tenho feito muita mentoria com empresários, vocês sabem disso. E às vezes eu vejo que o lance da explosão é quando você entra num assunto que ele não domina. Sim. E pelo fato dele estar na frente de outros liderados dele, ele quer de alguma forma se sobressair. Exato. Mas ele quer se sobressair com a força, que é totalmente errônea. Exatamente. Às vezes é melhor ele dar um passo para trás e chamar um colaborador dele que entende sobre o assunto. Então, inclusive eu tenho esse cara excelente aqui que justamente cuida dessa área para mim na empresa. Então, isso que você falou é muito importante. Ele tem que ter uma certa inteligência para lidar com isso aí, né? Inteligência emocional. Exato. Inteligência de quem sabe que estar no comando, não necessariamente eu tenho que estar à frente de tudo. Exatamente. Percebe? A nossa vida tem muita demanda. Eu tenho uma demanda emocional, eu tenho uma demanda familiar, eu tenho uma demanda energética, eu não vou dar conta de tudo. Então eu tenho que trazer e ter um time que me sustente, que me dê apoio naquilo que eu necessito e estar muito tranquilo, muito em harmonia. Percebe? Então,
um empresário que tem o domínio da sua empresa, ele pode precisar de um mentor emocional, ele pode precisar de um treinamento, tanto para a sua equipe, quanto na sua empresa, para lidar com questões que ele não domina. Exatamente, Emanuel falou um ponto muito importante, o domínio da empresa e o domínio da sua equipe, porque sua equipe, você tem que vibrar junto com a sua equipe. Sim. Essa vibração de que o negócio tem que ser bom e que nós estamos caminhando, não é pelo fato do dinheiro, é de todo mundo estar numa egrégora, que todo mundo está vibrando para que aquilo dê certo. E hoje, exatamente, eu fiz uma leitura exatamente sobre esse assunto. Às vezes a pessoa que está entrando na empresa, ela vê o quanto ela pode crescer na sua empresa, o quanto ela pode ter na sua empresa, entendeu? E a parte monetária é importante sim, mas ela vem em segundo plano, porque o colaborador que está ali no início, ele quer algo mais, ele quer crescer junto com a empresa, certo? Então eu acho que é essa linha que vocês estão falando, né? Sim. Ter reconhecimento e sentir que aquele ambiente também, o colaborador sentir o quanto ele é importante. Sim. Percebe? E também o empresário detectar quando o ambiente está tóxico. Uhum. Percebe? Porque tudo que a gente não deve permitir, que tem que purificar, é o ambiente, para não deixar ser contaminado com resistências. E isso eu vejo também muito no presencial, porque se você vai para uma empresa que já tem esse ambiente que você está falando, as pessoas hoje, até pelos fatos da nova geração mesmo, elas ficam muito pouco na empresa, entendeu? A rotatividade é grande. A rotatividade isso é um problema para a empresa. E o Manuel tem uma sacada muito rápida, uma percepção muito rápida. Quando você vê que o negócio está truncando, não está caminhando, alguma coisa ali não está dando certo, ou consequentemente vem acontecendo coisas que não estão encaixando, não estão dando certo, para tudo. Rever, começa revisita. Exatamente. Precisa perceber que por mais que você goste de um funcionário, de um colaborador, de pessoas, pode ter entes até queridos te sabotando. Exato. Pode ter colaborador que está na sua frente falando tão bem, mas por trás está contaminando. E você tem que ter esse feeling de observar, de criar um ambiente cooperativo, onde todos trabalham por um ideal. E até a parte da liderança, trazer esses liderados de uma forma saudável, né? Não de uma forma por imposição. Você saber trabalhar, porque cada um hoje, o que acontece? Cada um tem uma característica. Sim. O Manuel tem uma característica, a Iracema tem uma característica. Então você tem que saber aproveitar um pouco de cada um. Até num dos episódios anteriores eu entrevistei um especialista em Enneagrama, e ele fala que é essencial você estar sabendo com qual tipo de pessoa você está lidando. Muito. Justamente porque, para você direcionar, às vezes aquela pessoa é excelente para fazer cálculo, ou para manipular uma ferramenta, ela não é, entendeu? Então isso vem ao encontro disso que a gente está falando aqui, entendeu? Então é importante você identificar a pessoa, saber fazer a leitura da pessoa, correto? Muito importante, muito. Assim como a leitura do seu ambiente e o propósito. Nós já fizemos treinamento, e uma das coisas que eu perguntava no treinamento é: para que você trabalha? Para que você trabalha? O colaborador deve ter um objetivo próprio. E nesse treinamento que a gente mais passava, você não pode trabalhar por dinheiro, você não pode trabalhar para pagar conta. Meu Deus, como alguém trabalha para pagar conta? Porque trabalhando, pensando na conta, como é que você vai trabalhar? Como é que você vai trabalhar? Você tem que trabalhar por um propósito. Chegar no final do dia, você realizou alguma coisa, aquele sentimento que você realizou alguma coisa, né? Os jovens empresários, eles estão bem com essa pegada, viu? Sabe aquele trabalho bem casual mesmo, onde
Tem muitos que permite até animal dentro da Sim. sala, sabe? Eu, inclusive, porque a gente tem também empresa nos Estados Unidos, né? Eu fui a gente estava precisando de advogado e eu fui, na verdade, fazer reunião com alguns, né? E teve um que... E lá é muito, muito desse jeito que você está falando, né? Aí eu entrei na sala desse advogado, o cachorro dele estava do lado dele. E ele te atendendo. Porque lá ele já tem essa cultura, entendeu? Do tipo, o que me traz? Eu fico 8 horas do meu dia no meu trabalho. Por que eu não posso trazer um pouco da minha casa para cá? Ou sentir um ambiente confortável para me sentir um pouco mais disposto, para me sentir um pouco mais produtivo, né? Eu tenho que estar num ambiente onde eu possa ser criativo. Sem isso, eu me perco, entendeu? E isso dá prazer, né? Exato. Você não tá... Aí você pegou no ponto essencial, Iracema, que é o lance de você sentir prazer naquilo que você está fazendo. E não pela obrigação de pagar o boletão. Exatamente. O que ocorre, Cláudio, é que todas as pessoas têm um propósito. E muitas vezes elas precisam de treinamento para reconhecer isso. Reconhecer o seu propósito. Todo mundo tem um objetivo, todo mundo tem uma meta. Então, reconhecer, a partir do momento que eu tenho que acordar às 5 horas da manhã, eu posso pensar, eu vou acordar às 5 da manhã para ganhar X, ou eu vou acordar às 5 porque eu estou realizando um projeto, é parte do meu projeto. Exato. Esse dinheiro que eu vou ganhar, eu vou fazer uma viagem, eu vou construir minha casa, eu tenho um projeto maior. Você tem que ter um para quê. O porquê. Por que eu trabalho? Eu tenho que pagar conta, eu tenho que comer. Não. Nós temos que trabalhar por um projeto maior, pensar grande. Quando eu tenho colaboradores que pensam grande, a minha empresa tende a prosperar. Fluir, né? E essa questão que a gente está colocando, né, do propósito, do prazer, eles têm que caminhar junto. Porque esse é o nosso papel aqui. Mas, Iracema, até um dos assuntos que eu queria abordar com vocês, até pela experiência que vocês têm de anos aí, vocês são empresários de sucesso, tem toda a parte da psicanálise ligada, a parte da yoga, que vocês trabalham muito bem. E a gente vê que quando as pessoas não montam isso que a gente está falando dentro do seu ambiente de trabalho, o que está acontecendo hoje está gerando muito burnout. E aí, o que fazer para a gente mitigar isso aí? O que fazer para melhorar isso aí? Entendeu? O que fazer para as pessoas não terem isso, na opinião de vocês? Primeira coisa é olhar a empresa de uma forma mais humana. Eu também tenho que ter um propósito na minha vida. O meu propósito não pode ser só ganhar dinheiro. Eu não posso ver os meus colaboradores como escravos. Mas, ao mesmo tempo, eu devo valorizá-los, eu devo vê-los como seres humanos, entende? E criar um ambiente saudável, onde o autoconhecimento de cada um. Quando eu falo, para que você trabalha? É incentivar os próprios colaboradores a um auxiliar o outro, a se conhecer, a ter relacionamento, a estimular, olha aqui, como você estuda, qual o seu propósito, o que você quer. Incentivar, muitas vezes, Cláudio, um bom dia, uma boa tarde, a gentileza, o relacionamento traz uma alegria, uma felicidade. Quando eu trabalhava em empresa, eu sentia que a empresa era minha. Sim. Quando você sente, quando você ama, né? Eu pertenço a um time, a uma equipe. Tá? E aí você vai se preocupar também, você vai ter aquela... Como que está na família? Nós já demos treinamento para pessoas que estão saindo da Embraer.
Fizemos já como pós, lidar com pós. Já participamos de treinamento como lidar com pós. Muito legal. Como está? Nós demos muito tempo aula para engenheiros, para eles entenderem o que é energia, para eles entenderem como lidar com determinadas situações. Então, esse desânimo que traz, essa entrega que traz do burnout, a pessoa simplesmente ela abandona, não tem mais o estímulo, não tem mais a emoção naquilo que deseja fazer. E isso parece que trava a pessoa, né? Trava. Paralisa. A pessoa não consegue sair daquele... Ela perde estímulo, né? Uhum. E na percepção de vocês, existe alguma técnica que, vamos supor, a pessoa se encontra ali, naquele estado, assim, o que vocês aconselham ela a estar fazendo para sair daquele estágio que ela vê, será que eu consigo sair desse estágio? Não, o que ela deve fazer, assim? Temos várias técnicas dentro da linha do yoga, dentro da linha do yoga e da psique. Primeira coisa, o que te estimula? Olha ali para aquela câmera e fala. O que te estimula, o que te dá razão de vida. Isso é muito importante. A empresa não pode matar o que dá estímulo à pessoa. Eu tenho um engenheiro da Embraer que o que ele mais ama é tirar foto de passarinho. Aí, Nossa, percebe? maravilhoso. Eu preciso ter o meu hobby, eu preciso ter meu tempo de vida. E se eu não percebi, eu preciso parar. Parar para perceber. O que me motiva? O que me motiva? Eu preciso pensar em algo que me motiva. sim. E tá lá, tá na sua essência, mas você tem que buscar. Mas sabe que, Iracema, esse lance da essência, ela às vezes se perde ao longo da caminhada e você tem que sempre revisitá-la. Isso eu vejo acontecendo com muitas pessoas e já aconteceu comigo. Entendeu? Então, às vezes, o Manuel, numa das nossas conversas, ele falou pra mim, eu guardei muito isso aí. Às vezes você tem que aflorar aquela criança que se perdeu no caminho. Exatamente. Vem as crenças limitantes, aquilo, sabe, trava a sua criança. Então, e a sua essência tá lá querendo, ela tá querendo vir e você não consegue. Aí precisa do Manuel. Quando a sua criança não participa da brincadeira, né? ela sabota. Ela sabota. A criança sabota. Porque Ela faz aquela pirraça, né, Manuel? faz aquela pirraça, ela criança sabota. pirracenta, né? Você trabalha o dia inteiro por um projeto. Você quer saber o que é um ciclo vicioso? Um ciclo vicioso é você sempre cometer os mesmos erros o tempo todo e falar, mas eu prometi. Manuel, deixa eu só falar disso aí. Gente, esse tal do ciclo tem que ser quebrado, gente. O ciclo vicioso é o pior, eu diria que é a pior sabotagem que você tem. Então, seguindo essa linha com o Manuel, presta atenção no que ele vai falar, hein? Ciclo vicioso, gente. Você quer se conhecer? Você quer se conhecer? Anote imediatamente os seus ciclos. O que se repete na sua vida? O que se repete? Assim como o computador tem histórico, todos nós temos históricos. Históricos de derrota, histórico de vitória. As vitórias são ciclos virtuosos. Então, anote seu círculo virtuoso, mas principalmente anote tudo que dá errado na sua vida. Você tem um modo operante, você é éspero em fracassar. Percebe? E agora, essa expertise, você tem que anotar o caminho, a direção, quais são os passos. Eu dei para os meus alunos, para eles fazerem os passos do fracasso e os passos do sucesso. Então, eu cheguei aqui no seu estúdio e vi tudo muito organizado. A organização, me parece, e está claro, que faz parte do seu círculo virtuoso. Passos para o sucesso. Percebe? Certeza. Então, sempre quando eu estou extremamente desorganizado, eu sei que eu estou
nos passos do fracasso. Quais são? A partir do momento que eu vejo o meu histórico, eu digo, olha, se eu me comporto assim, sempre que eu me comporto assim, eu recebo uma negativa. Sim. Sempre que eu deixo para a última hora, sempre que eu procrastino, sempre que eu não faço minhas meditações, eu me dou mal, eu jogo xadrez, eu gosto muito, eu faço autoanálise no xadrez. E o que ocorre? Quando eu estou afobado na vida, eu cometo falhas, sempre quando eu ajo com impulsividade, eu perco. Então, tem alguns momentos que na hora do jogo eu paro, faço a meditação, respiro e vejo que o meu resultado é diferente. Por quê? Porque eu conheço o meu círculo vicioso. E aí eu vou quebrando esses parâmetros. Eu vou quebrando. Espera aí, aonde está a falha? Então isso é se conhecer, Cláudio. Se conhecer, autoconhecimento é saber os meus pontos fortes e principalmente meus pontos fracos. Aonde eu falho constantemente. Sem julgamento, ao invés de ficar com culpa, de autocondenação, Não, é aqui. Como que isso funciona? Eu tenho que ficar um pouco desassociado, separado de mim, para observar. O que você está dizendo, então, Manuel, é fazer essa autoanálise, mas sem culpa. Exato. Porque faz parte do processo. Sim. E quando você encontra as suas falhas, não é uma coisa mal. Sim. Solta fogos. Cara, quando você encontra a sua falha, vocês aí que estão nos ouvindo, encontrou a falha, solta fogos. Pô, você olha aonde eu tô falhando. Que bacana, eu posso melhorar aqui. Exatamente. Entendeu? E você sabe aonde melhorar, você sabe quais são os gaps. Exatamente, você vai no Você ponto. sabe quem é a pessoa, ou qual livro, ou qual método, ou qual aula você vai ter que assistir, o que de conhecimento você vai ter que adquirir, o que você vai ter que controlar. Né? A gente fala muito em energia, né, Manuel? Isso! Né, Iracema? Exatamente. Qual das energias você vai ter que controlar? Exatamente, o segredo, gente. Enquanto na vida a gente fica escondendo nossas falhas, nossos defeitos, aquilo que a gente não gosta em nós, é o inverso. Como assim? Cláudio, se você já é uma pessoa boa, com as falhas, imagine quando você descobre uma e melhora e se aperfeiçoa e utiliza aquela falha para benefício. Exato. E sabe, Manuel, que a gente, até nos bastidores aqui, gente, isso aqui, na verdade, já faz algum tempo, tá? Mas até para a própria pessoa, às vezes a forma dela lidar com aquilo, para ela é uma coisa normal. Mas para o outro que está ali, não é. Imagina Entendeu? a seguinte situação. Então, mas aí o que eu queria dizer, Manuel, só desculpa interromper, mas para você identificar isso com você, já é uma grande evolução, igual a Iracema falou. Entendeu? Você identificou aquilo em você, porque às vezes as pessoas, eu vejo muita gente tem a dificuldade de identificar isso aí. Muita dificuldade. Não identifica, porque ela não vê esse problema nela. Ela não consegue. E é o que às vezes falta para ela dar o próximo step, o próximo passo, que pode, na verdade, impulsionar ela absurdamente. A gente fala que caiu as fichas. Quando você vai na terapia, a terapia movimenta seu cérebro, você fala. Quando você sai, começa a passar algum tempo, aí você fala, nossa, verdade, é isso. Aí começa a cair as fichas, a gente fala. Aí você começa a entender. Eu falo que todo mundo tinha que fazer terapia. Então, eu até estava comentando isso com a minha irmã hoje. E eu falei que eu há uns 10 anos eu assisti uma palestra do Tony Robbins. E aí hoje eu passei para ela essa palestra e falei... Tem coisas que ele fala ali que a pessoa não entende por que ela falou. Mas aí, depois você vê nos próximos minutos, a pessoa refletindo no outro dia que ela precisou escutar aquilo.
Para quê? Para justamente despertar nela o que está errado, o que está travando nela. Sim. Entendeu? E isso é muito importante, porque às vezes as pessoas, isso tem muito hoje com os filhos. Eu não vou passar, eu não quero que meu filho passe por aquilo que eu passei. Mas aquilo que você passou, na verdade, fez o que você é hoje. Construiu a pessoa que você é hoje. Que você vai privar o seu filho de experiências que construíram a sua personalidade porque você acha que para ele é importante? Por isso que a gente está preocupado com a geração do mimimi, né? Que a gente quer guerreiros. Exato, entendeu? Mas como teremos guerreiros, como teremos pessoas que irão travar o bom combate? O bom combate é o autodomínio, é o autoconhecimento e conquistar a si próprio. Como eu posso... Que aí vem a sabedoria, né, Manuel? Exatamente, aí vem a sabedoria. Mas como eu vou fazer isso? Tinha uma música dos anos 70, 80, chamada Rebelde Sem Causa. Se meu pai me dá tudo, como é que eu vou me revoltar? Percebe? Tem vários memes aí, né, de pessoa de 40 anos morando com o pai ainda. Exatamente, se ele te dá tudo. Então, eu não tenho mérito da minha conquista. Eu não tenho aquele prazer que você fala, eu conquistei, nossa, eu que fiz, eu que construí, exatamente. Eu recebi por aquilo. É isso. Eu te dei algo em troca daquilo. Eu não estou recebendo aquilo de graça. E mesmo porque quando você recebe algo de graça, não tem aquele valor para você. Você não dá o valor para você. E tanto é, quando você ganha alguma coisa que você não dá o devido valor, ela se acaba se esquecendo, acaba passando. Isso com coisas materiais e próprio dinheiro. Isso vai formando, esse bom combate, vai formando a personalidade da pessoa. Vai formando, ele vai se vendo, vai formando a autoestima. Então, tanto o filho, quanto os colaboradores, como os familiares, todos necessitam, todos terão suas provas na vida. O que eu tenho que perceber é que o mundo está girando o tempo todo. Eu não tenho domínio sobre tudo. Não importa quanto eu ganho, não importa quanto eu tenho de dinheiro, não importa que eu seja o centro do universo. Os outros têm suas próprias lições. Sim. Eu tenho os próprios aprendizados. É necessário. O que você pode é apontar, mostrar certos para aquele que te pergunta, para aquele que vem até você. Espera um pouco. Permita o outro viver. Permita você ser o ombro que o outro vem encostar e dizer, putz, eu preciso de você. Agora, se nós estamos oferecendo o tempo todo, dando, mostrando, apontando, falando é por aqui, é aqui, é aqui, é aqui, o outro vai fugir de nós, porque ele quer escolher o próprio caminho. Uhum. Ele quer, no meu ver, como diz Freud, todo filho, Freud fala algo até, não vai entender no pé da letra, tem que matar o pai. Matar o pai é a conquista, é um pai interno. O pai interno, sabe por quê? Esse pai interno fica remoendo, culpando, condenando, julgando o tempo todo dentro da cabeça da criança, que é o superego. Então eu preciso ter um domínio, eu preciso poder me expressar. Por isso que a criança, por isso que o prazer no trabalho é muito importante, porque a criança brincando, enquanto o adulto está direcionando o trabalho, a criança está fazendo com maior prazer. Porque e quando vem a recompensa é dela. Sim, sim. Os familiares são de extrema importância, mas tem que deixar os jovens, como nossos pais deixavam a gente se arranhar, cair, tomar tombo, sim, levantar. E, Manuel, você fez me lembrar de uma história que algum tempo atrás eu estava conversando com uma pessoa e ela disse, ela falou exatamente assim, mas meu pai sempre me ajudou, por que ele não quer ajudar agora? Poxa,
isso não é certo. Quer dizer o quê? O pai dele sempre ajudou, aí falando financeiramente, ele pegava, abria as empresas, tal, só que ele tinha dificuldade financeira porque ele tinha alguns gaps para resolver, que é o que eu ajudei ele a resolver. E ele jogava toda a responsabilidade do erro pelo simples fato do pai dele ter um dia, nas mais de 10 investidas dele, na 11ª falar, não, filho, agora é com você. Nossa, meu pai tá... Que isso? Seu pai tá te fazendo um favor, cara. Exatamente. Parte do princípio que o pai tem uma carga para carregar. Tá? Ele que vira obrigação. Isso. Aí ele pega essa carga e divide com o filho. Aí o filho, pai, eu não aguento. Aí o pai pega a carga e carrega. O filho tá muito fácil. E aí não tem aquele sentimento do quê? Da obrigação de fazer aquilo também dá certo. Exatamente. De ele se doar, de, não, tem meu pai, qualquer coisa, mas está errado isso aí. E também está errado o pai que faz isso. Exatamente. O pai que faz ele isso, não dá o pai tem que dar as ferramentas, o pai tem que direcionar, o pai tem que falar, ó, se precisar de apoio, eu estou aqui. O pai conduz, Exato. O pai dá força, o pai dá o norte, o pai fala, eu estou junto com você, mas quem caminha é você. Uhum. Então isso é muito importante. Essa energia de poder que o pai dá para o filho. Filho, você tem capacidade, você é até melhor que eu, você vai conseguir. Exato, isso que é extremamente assim, essencial para o sucesso do próprio filho. Com certeza. E os filhos já têm que ter esse potencial, você já tem que mostrar a potência do filho desde criança. E outra, deu um problema financeiro, não é o pai que você tem que recorrer, quais as possibilidades que você tem. E empresário é assim, tem que ser versátil, tem que ver possibilidades, entendeu? Não é no soluço que vai correndo na alternativa mais fácil. Entendeu? Não é assim, porque você não tem evolução. As grandes empresas, os grandes empresários que eu vejo, eles são, na verdade, solucionadores de problemas. Agora você disse tudo. Então vamos lá. Independente do relacionamento, do grau, se é colaborador, se é familiar, é proporcionar o outro a andar com as próprias pernas, a resolver. Nós tínhamos um ditado no yoga que cada um tem que moer seus próprios produtos. Entende? Então, todos nós viemos aqui por um propósito. Problemas, gente, é maravilhoso, porque tem uma recompensa. Então eu tenho que estimular cada um dos meus colaboradores, cada um dos meus familiares, cada um dos meus parceiros a solucionar os próprios problemas. E lógico que eu posso auxiliar 49%, 51% é dele. O mérito tem que ser dele. Se você faz por ele, depois vem uma cobrança, sua própria cobrança, e ele vai se ressentir disso. Lógico que depois de tanto ajudar, por que ele faz isso agora? Na verdade, a falha é de ambos. Primeiro o filho que aceitou. Durante tanto tempo o pai carregando. E agora? Então, nós precisamos fortalecer. O colaborador precisa de um certo nível de autonomia. O familiar precisa de um nível de autonomia. Precisou de ajuda, eu estou aqui. Hoje estamos juntos, mas você tem que fazer a sua parte. Não consegue através aqui, o que nós podemos fazer? Nós podemos pensar juntos, nós podemos nos unir, nós podemos tudo. Porque a energia da família afeta que vem todos. O conhecimento que vocês têm. Exatamente. Que vem a parte da psicanálise, que vem a parte do yoga. Entendeu? E até um dos propósitos desse podcast é autoconhecimento, gente. A gente traz pessoas aqui como essas duas pessoas excepcionais aqui, justamente para quê? Para dar os insights em vocês e vocês procurarem, entendeu? Porque hoje existe N ferramentas que podem ajudá-los, entendeu? E às vezes você vê num caminho aí que você não consegue ver o finalzinho ali do túnel, e essas pessoas conseguem te ajudar de alguma forma e te dar um posicionamento, te dar um start para sair daquela situação, correto? Sim.
O dentista não pode cuidar dos seus próprios dentes, ele não pode obturar o próprio dente. Exato. Então você tem que entender, o médico não faz operação no seu familiar. Então, por mais que você tenha o ego inflamado, por mais que você tenha dinheiro, por mais que você acha... Teve uma vez, Cláudio, que eu lidei com um paciente em que o pai dele e a mãe estavam no top, lá no top mesmo, não posso falar aqui, mas lá no top da saúde e tudo mais. E ele deu um exemplo que no ambiente de trabalho dele, várias pessoas tinham problema que o filho tinha e que todo mundo tratava normal, natural, que estava tudo bem e que recebia ele. E eu só respondi isso. É fácil cuidar do filho dos outros. Como eu cuido do seu? É mais fácil. Agora, o difícil é cuidar do meu. Exatamente. Então, meu caro, cuidar do seu filho, você tem um envolvimento emocional, você tem uma cobrança emocional, você tem uma dor e ele tem uma dor emocional com você. Por isso que nós precisamos um do outro. Por isso que nós necessitamos de auxílio, de mentoria. Eu não entendo nada de engenharia. No entanto, eu já fui mentor de engenheiro, trabalhando com ele o campo energético, o campo emocional. Que vai ajudá-lo na parte profissional excelentemente. E na parte pessoal também, porque eu vejo muita gente, às vezes, levando problemas do trabalho para casa. A casa é um refúgio onde você tem que ter harmonia, onde você tem que se sentir acolhido, é onde você vai ter que despressurizar, justamente esquecer, ou até mesmo achar alguma solução para você dentro de casa. Tem que ser um ambiente aconchegante, entendeu? E as pessoas, às vezes, elas misturam isso aí. Inclusive, porque a gente que mexe com muita empresa de tecnologia, a gente vê o trabalho home office, entendeu? Até uma das formas de separar isso aí é o cara ficar num canto que ele entrou naquela sala, é o trabalho dele. Saiu dali, não traz para as outras áreas da casa, entendeu? Então, vindo ao encontro disso que você está falando, é importantíssimo você pensar nisso também, entendeu? Uma vez eu fiz uma reunião com um indiano e ele deixou claramente isso para mim. Falou: Cláudio, sempre pensa nos avatares. Tem o avatar da família, o avatar profissional, tem o avatar religioso, entendeu? Você tem que, de alguma forma, construir nesses avatares, mas pegar o melhor deles na área deles, entendeu? E não deixar um avatar influenciar na outra área, porque eles têm que andar em harmonia. Sim, até porque o que toca você, o que acontece com você, reflete em mim. Exatamente. Então nós estamos numa frequência. Exatamente. E às vezes as pessoas falam: mas eu faço isso, eu trabalho desse jeito, eu faço tudo isso por causa aqui dentro de casa, mas está errado isso aí. Entendeu? Cláudio, eu vou pegar para falar, dar a minha opinião, a nível de energia. Percebe? Às vezes a gente está tão focado, eu sustento, eu alimento, eu dou, eu faço. O que ocorre? Mas que energia você está passando? Qual é a energia que você está passando para os seus familiares? Qual é a energia da sua casa? Exatamente. Qual é tudo que eu penso, que eu sinto, que eu transmito isso para o ambiente, eu transmito para o outro. Então, eu mando minha filha fazer, ou meu filho, dar a volta ao mundo. Ok. Eu tenho esse poder financeiro de dar tudo para ele. Mas às vezes eu não dou o essencial. Às vezes eu não dou a autonomia de uma escolha. Às vezes eu não dou a autonomia dele tomar um prejuízo. Percebe? Eu cubro o prejuízo dele. Eu cubro o prejuízo. Enquanto ele pode errar, ele consertar e trazer. Olha que satisfação. O filho chegar e falar: pai, fali. Filho, como faliu? Sim, mas levando dessa falência, nós criamos um outro produto e estou milionário. Olha,
Percebe? Mas é o que eu sempre falo, e às vezes as pessoas talvez interpretem de formas diferentes, mas você tá ali, sim, ajuda ela, você dá a ferramenta para ela, o direcionamento para ela, mas quem tem que fazer e sair daquela inércia é quem? É ela, porque sem ela aquilo nada funciona. Com certeza. Você entendeu? Às vezes até num estado um pouco mais, falando um pouco mais da psicanálise, um estado que você está entrando num estado de depressão, vocês mesmos podem falar com muito mais autoridade do que eu, vocês têm as técnicas, você tem toda uma metodologia para aplicar em pessoas com esse tipo de transtorno, mas grande parte também vem da transformação da pessoa, ela querer fazer isso também, né? Sim, com E certeza. vocês têm que ativar isso novamente nelas. O que ocorre? Primeiro que a depressão e toda essa, vamos dizer, realmente pandemia de depressão e de estresse vem de uma coisa chamada conforto. Conforto. A partir do momento que a pessoa parou de lutar pela própria sobrevivência, que tudo lhe é dado de graça, eu não desenvolvo uma musculatura emocional, energética, eu não desenvolvo a força de vontade, a autoestima. Eu me torno... Hoje, quase tudo é tratado por medicamento, sendo que nosso corpo, nosso organismo tem recursos para se curar. Tem resistência para isso. Então, a depressão, uma pessoa deprimida, uma pessoa que não está sentindo estímulos na vida, a primeira coisa que você tem que perceber é a mudança do comportamento dela. Por quê? O que está gerando isso? Como? Qual a causa raiz disso? Qual a causa raiz? Qual a causa raiz? E qual o ganho que ela tem? Olha só que coisa que interessante. Qual o ganho que ela tem em ficar deprimida? Sim, tudo que entra em nós tem um ganho. Às vezes simplesmente agora eu não faço mais nada. Então as pessoas começam a pensar negativo, nada mais vale a pena. O relacionamento interpessoal vai diminuindo, começa o abuso de álcool, abuso de drogas. E na verdade o que as pessoas querem? O que todo mundo quer? Que atenção. Atenção, Amor. tudo que se quer é amor, tudo que se quer é autoaceitação, aceitação. Percebe? Então, eu me autoaceitar, sair do sentimento de culpa. Quantas pessoas e quantos pais, e isso eu falo bem, quantos pais implantam nos filhos a culpa? Você é culpado. Você, olha o que eu faço por você. Quando a gente começa com esse choramingar, olha o que eu faço. Aí você falou por uma coisa você. importante, Iracema. Ele nem O percebe. inconsciente não percebe, que é isso que eu falei anteriormente, de às vezes a pessoa ter um certo tipo de atitude, no inconsciente dele ele não perceber isso. Muitas vezes. Olha, se quiser, é uma palavra pequena e que causa um estrago imenso. Crise. Mas pandemia... Não, você pode fazer disso, você pode pegar essa crise e transformar isso através de uma motivação interna, você sair de tudo Exato, isso. você usar como algo positivo. Exatamente. Entendeu? Isso aconteceu, inclusive, comigo na pandemia. Teve alguns momentos que a gente teve que desenvolver algumas soluções, a gente desenvolveu uma solução extraordinária durante a pandemia, numa ideia que eu tive. Justamente falei, não, tenho que usar de forma positiva isso aqui, eu estou tendo tempo. A gente foi e desenvolveu. Então, isso que você falou é importantíssimo. O empresário bem focado, ele nunca consegue enxergar a crise. Uhum. Ele enxerga movimento. Exato, possibilidades. E possibilidades. Como diz, né? Se o cara tá chorando, eu vendo o lencinho para ele. Exato. Gente, a gente está assim, caminhando para o final desse bate-papo
fantástico. Eu agradeço vocês dois por ter dado, acho que um milésimo aí do conhecimento de vocês. Eu sei que espero ter outras oportunidades de entrevistá-los novamente, porque essa caminhada do autoconhecimento a gente faz diariamente, né? A gente aprende com as pessoas. É aquilo, né? Às vezes uma conversa de 5 minutos você pode ganhar aí 10 anos da sua vida, né? Sim. Por um simples direcionamento, por um simples conversa, por aquela pessoa que tem aquele conhecimento que você quer ter um dia, aquela sabedoria que a gente sempre fala, né? Que a gente quer chegar. Sim, entendeu? Então acho que vai agregando valor. E agradeço vocês imensamente por ter aceitado o convite. E passo para vocês aí as considerações finais que vocês podem fazer aí pro pessoal que ficou até agora assistindo a gente. Com certeza vocês gostaram bastante, entendeu? Legal. Agradeço a oportunidade de estar aqui e só deixo uma frase bem simples. Você que está nos assistindo, a cura está dentro de você mesmo, nós só damos a ferramenta. Legal. Muito bem, gente. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Vamos tirar o auto e vamos pôr o conhecimento. Quando eu estou conhecendo alguém, eu não julgo. Eu não condeno. Eu tenho uma receptividade para conhecer, para saber, para guardar. Eu tenho um cuidado. Então, você precisa, agora vamos pôr o alto. Eu tenho que ter cuidado comigo. Eu penso que sei quem sou. Vamos pôr uma interrogação. Quem eu sou? Eu me conheço? Se conhecer, gente, é olhar sem julgamento, de fora. É permitir. Se permita se conhecer. Se permita ver que você talvez não se respeita. E tem que soltar fogos, como disse a Iracema. Agora eu vou me respeitar. Se permita saber que você não se aceita, que às vezes não aceita os familiares, que não aceita a vida que tem. Eu estou rico, mas eu não aceito, tudo não vale nada. Se permita descobrir que você talvez caminhou caminhos que não devia. Porque tudo isso, gente, vai trazer um aprendizado enorme. E desse aprendizado, daquilo que você tanto condena de você, você pode iluminar, você pode fazer uma alquimia e ser uma pessoa milionária por dentro e por fora. Esse é o grande propósito da vida. Criar, construir e atingir, fazer tudo no nosso potencial que viemos aqui para fazer. Obrigado, Cláudio. Obrigado a todos. E Obrigado. Realmente é apaixonante. Teremos outras oportunidades. Ficaríamos aqui a noite toda, viu? Sim. Curta, siga e compartilhe e ative as notificações. Valeu, gente. Obrigado, hein? Obrigadão. Obrigado. Valeu, Cláudio. Obrigado.